tarde a você que nos acompanha pela TV da Cidade, canal 16 em Rio Preto, para mais uma edição do Opinião Cidade. E nós começamos o programa de hoje com algumas notícias de destaque nesta segunda-feira. 6 motoristas foram detidos no fim de semana em Rio Preto, flagrados em blitz policiais dirigindo embriagados. Todos passaram por exames e depois foram liberados. As detenções foram no Jardim Seixas, no bairro Nato Vetorazzo, no João Paulo II e na Avenida Filadelfo Gouveia Neto. E agora preste atenção na gravidade desta notícia. Uma garota de apenas 11 anos de idade foi encontrada pelos avós completamente embriagada numa festa na cidade de Mirassol. Isso ontem, domingo. Os avós registraram queixa policial e agora a Polícia Civil de Mirassol investiga o caso. O problema do alcoolismo envolvendo crianças, envolvendo menores, é cada vez mais preocupante. Vamos falar agora um pouco sobre política. O encontro regional do PSD, realizado em Rio Preto no sábado passado, marcou o lançamento de 2 candidaturas para as eleições de outubro deste ano. Enquanto isso, vocês vão vendo imagens aí do encontro de sábado na Câmara Municipal. O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, anunciou sua disposição de concorrer ao governo estadual pelo partido. E o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, lançou sua candidatura ao Senado. A confirmar-se essa disposição, o PSD deve disputar a eleição com a chamada chapa Puro Sangue, já que a candidata a vice-governadora, Alda Marco Antônio, também pertence ao partido. O encontro de Rio Preto foi realizado no plenário da Câmara Municipal e reuniu correligionários do partido. Segundo os organizadores, cerca de 90 municípios da região enviaram representantes. O ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab também antecipou qual vai ser o mote principal da campanha do partido nas eleições estaduais deste ano: a segurança pública. Vai defender que o Estado invista em equipamentos para recuperar a capacidade investigativa da polícia e a autoestima da polícia militar. O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, explicou que escolheu o PSD para concorrer ao Senado porque considera que o partido possui uma boa representação democrática. Também participou do encontro em Rio Preto o ministro da Pequena e Microempresa, Guilherme Afife Domingos, que também é o atual vice-governador do estado de São Paulo. Foi eleito em 2010 na chapa do governador Geraldo Alckmin, que deverá concorrer à reeleição em outubro próximo. Esses foram detalhes do encontro do PSD. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. Mas antes eu gostaria que vocês vissem comigo uma entrevista rápida que eu fiz com o ministro Guilherme Afife Domingos, exatamente sobre cenários da economia e da política brasileira neste ano. Vamos ouvir. Ministro Guilherme Afife Domingos, quando se tenta desenhar um cenário para a economia e para a política do país em 2014, é possível que esse cenário seja otimista? Sempre, porque o Brasil é um país que tem um potencial que não tem concorrência no mundo. Esse potencial se chama agricultura, agronegócio, mineração e a mineroindustrialização. O que falta ao Brasil é infraestrutura para escoar essa riqueza e ajudar a competir no mundo. Portanto, quem tem o poder de alimentar o mundo não pode ser pessimista. Num cenário de inflação crescente, de crescimento decrescente, mesmo assim o senhor mantém esse nível de otimismo? Sim, porque olha o que está acontecendo ao redor no mundo, né? Aqui nós estamos vivendo um período de extrema, um pessimismo exagerado, né? Ah, está tudo errado. Não, não está. Como é que está errado um país que está com pleno emprego, né? Então, como é que está errado um país que tem uma expansão da micro e da pequena empresa? Isso não é discutido lá em Davos, na Suíça. Essa é a nossa realidade. Portanto, o povo é otimista. E quando o povo é otimista, dá tudo certo. E o cenário político-eleitoral para esse ano, ministro? O que é possível esperar da renovação do Congresso Nacional, da eleição presidencial? Que cenário o senhor desenha para essa questão política brasileira? Nós vamos melhorar sempre, porque a democracia no país hoje é uma das mais consolidadas do mundo. E é na democracia que nós fazemos os acertos daquilo que está errado. Veja aí o que aconteceu em termos do judiciário,
cumprindo o seu papel, delimitando os limites da ação política. Tudo isso é enriquecimento do projeto democrático. E, portanto, com democracia, o povo participando e levando esse otimismo do povo como visão de nação, nós vamos para frente. Vai ser sempre melhor. O que temos que pensar sempre, então, é na questão da infraestrutura, sem dúvida nenhuma. Sim, o Brasil tem estrada onde não tem produção onde não tem estrada. Nós somos os campeões mundiais de produtividade dentro da fazenda. Perdemos da porta da fazenda para fora. Exatamente, estão aí os portos, estão aí os aeroportos e não tem dinheiro para investir. Então tem que trazer dinheiro de fora. O dinheiro nosso está na educação, na saúde, na infraestrutura humana, na infraestrutura física. Nós temos que trazer parceiros, investidores privados que vão explorar a nossa infraestrutura. De todo modo, estamos no caminho certo. Sim. Obrigado, ministro. Nada. Você viu aí, então, o ministro Guilherme Afife Domingos, também vice-governador do estado de São Paulo, que participou neste sábado do encontro regional do PSD em São José do Rio Preto. Eu estou recebendo hoje, com muita honra, com muita alegria, o vereador Dorival Lemes dos Santos, que acaba de reassumir uma cadeira na Câmara Municipal de São José do Rio Preto e que também participou do encontro do PSD no final de semana na Câmara Municipal. Eu gostaria, Dorival, se você me permite, que a gente começasse essa nossa conversa falando exatamente isso, sobre essas perspectivas políticas para o Brasil neste ano de 2014. O PSD, por exemplo, começou forte, né? Começou mostrando que há uma tendência de que essas eleições majoritárias em São Paulo e no Brasil devam partir para o segundo turno. Concorda com isso? Primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Primeiro, eu quero agradecer a você, a direção da casa, na pessoa do meu amigo Valdir Nonato, pelo convite que me foi concedido hoje de manhã, e dizer da satisfação de poder voltar nessa casa, quem tem um apreço profundo pela seriedade do trabalho que promove São José do Rio Preto. E a nova casa que se instala aqui em São José do Rio Preto, muito bem apanhada, e que nos dá mais condições de desenvolver o trabalho e aqui estarmos com você. Você coloca inicialmente essa questão de uma estrutura toda ela montada para as eleições que se avizinham. Nós estamos bem próximos, estamos num ano eleitoral que se avizinha. Eu quero primeiro agradecer a receptividade que o PSD teve sábado na Câmara Municipal, num evento regional, que teve a coordenação do deputado federal, doutor Eleus Paiva, onde a cidade de São José do Rio Preto foi sede de receber em sua cidade as nossas mais ilustres autoridades do cenário político do PSD. São José do Rio Preto recebeu aqui em nossa cidade nada mais, nada menos do que o doutor Henrique Meirelles. Quem não conhece a história, a trajetória, o currículo e todo um perfil do homem Henrique Meirelles. Eu quero aqui não ser redundante, mas é preciso sempre aguçar a memória da sociedade. Henrique Meirelles nada mais e foi e continua sendo um cidadão prestante à sociedade brasileira. Um cidadão onde a sociedade brasileira ele é credor dos seus relevantes serviços prestados. Haja vista a sua passagem no governo ainda do então presidente Lula, à frente da direção do Banco Central do Brasil, e que viveu naquele momento numa situação muito perigosa, onde a economia tomava rumos diferentes da sua estabilização. E foi com o seu rumo forte, as suas opiniões precisas, suas decisões tomadas no momento certo, que pudemos consolidar a estabilização econômica desse país. Na época houve uma grande firmeza do Banco Central, né? Sim, houve enfrentamentos. Coisa que infelizmente agora a gente não percebe com a mesma intensidade. Mas... hoje a gente vê alguns vacilos, né? Eu até, pelos meus conhecimentos econômicos sobre a economia, entendo que hoje nós passamos por um vacilo. E Henrique Meirelles não é assim. E eu estou me referindo a Henrique Meirelles porque quero colocar nesse contexto da sua pergunta. É um grande quadro que veio para o PSD. E dentro da eleição majoritária, ele se apresentou em Rio Preto, para minha satisfação, já como possível candidato ao Senado Federal. Um grande nome
eu fora de suspeita de pertencer ao meu partido, eu estou me referindo ao conteúdo, ao valor, ao peso eleitoral que um cidadão desse tem. Então, o meu partido, ele vem para as eleições trazendo nos seus quadros pessoas relevantes, pessoas que realmente já prestaram serviço a essa nação e são credores. E também colocar nesse contexto o lançamento em São José do Rio Preto e a confirmação da candidatura do nosso presidente nacional, Gilberto Kassab, que também, não muito menos do que Henrique Meirelles, tem lá o seu currículo, o seu histórico de trabalho, tem uma bagagem ampla de conhecimento desse país, já foi deputado estadual, deputado federal, já foi prefeito de São Paulo por 1 mandato e meio, quase 2 mandatos, e vem desenvolvendo um trabalho a nível Brasil, hoje com a oportunidade que teve de alavancar nesse país o 4º, quem sabe já o 3º, o maior partido que hoje enverga nas suas fileiras grandes nomes. Não sei se posso lembrar aqui ou relembrar, falo isso com muita alegria e quero destacar a liderança do Kassab, porque soube escolher as pessoas que se alinhassem nas fileiras do PSD. Haja vista no final do ano de 2013, um trabalho muito bem levantado pela editora Abril, colocou o PSD dentre os 10 melhores deputados desse país. Nós temos 6. E nos 5 primeiros nós temos 3. E dentre esses 5 primeiros nós temos um de São José do Rio Preto, que é deputado eleito. Então isso só vem reforçar a minha fala, que é um partido que vem com quadros, pode oferecer à sociedade a opção de um voto novo, um voto diferenciado, porque esse partido, José Luiz Rey, ele tem como bandeira principal uma norma que nós não podemos prescindir dela nunca, que é a ética. E é um comprometimento com o interesse público. Quem realmente preenche esse perfil está realmente bem enquadrado no PSD, que virá forte, virá para disputar possivelmente as eleições de uma maneira geral, a princípio excluindo a participação na esfera federal ou da União, né, da presidente, que parece-me que o presidente Kassab já fechou questão com a presidente Dilma, mas daí para baixo vamos concorrer em muitos estados e muitos municípios. A opção do partido aqui em São Paulo, participar da eleição com uma chapa puro sangue, né, chapa só sem coligações, é também muito importante para o momento em que o partido busca a posição de protagonista e não só de coadjuvante, né, Dorival? É muito importante. Eu gosto de partido que tem identidade, que tem identificação. Eu quero traçar um paralelo aqui até para tentar justificar o que eu vou dizer. Eu fui militante do PMDB por quase 27 anos. Se voltarmos à história, o partido foi enfraquecendo cada vez mais, que ele passou a ser apenas um partido que vinha a reboque de outros. Não posso precisar em número, mas talvez você até tenha em quantidade de anos. Há quanto tempo, a última eleição que o PMDB disputou para a presidente da República foi quando o Dr. Luiz Guimarães ainda estava vivo. Não lembro de outra mais. O PMDB se afastou do processo eleitoral, colocando nomes, a avaliação da opinião pública. Então, quando você fala de uma chapa puro sangue do PSD, realmente isso me dá uma satisfação muito grande, que é um partido que vem mostrar a sua identidade e vem realmente mostrar à sociedade que nós temos quadros e vem mostrar a por que veio. Até porque na reforma eleitoral que se pronuncia em Brasília, talvez ainda não alcance nessa próxima eleição na questão majoritária, mas na questão proporcional, parece que já não vai ter a possibilidade mais de coligações, de junções de partidos. E na questão majoritária, parece-me que ainda vai ser possível algumas coligações na majoritária. Está se conversando isso, mas ainda não está totalmente... Eu não acredito. Eu acredito que vamos continuar tendo coligações. Mas eu fico com vinculações, Dorival? Com algumas vinculações. Eu fico feliz em ver o meu partido tão jovem, com ainda não tem 2 anos de vida praticamente, já vir disputar um pleito em São Paulo com uma chapa pura, com 2 nomes bons, Gilberto Kassab à frente e Alda Marco Antônio, que é uma mulher guerreira, de luta, é da trincheira política, conhece política
e, sobretudo, hoje já vem desenvolvendo um trabalho muito grande nesse país. Então, fico muito feliz. Também veio lá do PMDB, né? Foi minha companheira de partido, militamos na época coercista, éramos de um grupo chamado da linha coercista, e deixamos a linha coercista na medida que ele foi morrendo, o partido foi esvaziando. E, para minha felicidade, da aula e tantos mais, surgiu um PSD. Hoje estamos todos no PSD felizes, esperançosos e prontos para a luta democrática. Porque a luta democrática e a grande fé democrática se instala nesse ano, onde haveremos de ter eleições em todos os níveis. Eu sei que você não deve ter trazido a bola de cristal do Dorival, deve ter ficado na sua casa, você não trouxe aqui, mas deixa eu perguntar para você, na sua opinião, se a gente vai ter mesmo, é uma perspectiva de segundo turno em São Paulo e também em nível nacional, na eleição presidencial. Olha, Zé Luiz, política é sempre uma caixa de surpresa, é uma coisa que às vezes um momento, um fato novo no caminhar de um pleito eleitoral pode mudar completamente os rumos das pessoas que ali estão à frente das disputas. Mas a não ter fatos novos, a caminhar dentro da normalidade política, hoje com as candidaturas já instaladas, como a do Geraldo Alckmin à reeleição, a candidatura do Padilha, que é um candidato que vem com apoio do ex-presidente Lula, com a candidatura do Dr. Paulo Scaff, candidatura de Gilberto Kassab e outras. Dificilmente não teremos segundo turno. É quase difícil não termos segundo turno. Vai haver os votos vão ser diluídos, vai ter uma repartição de voto. E para o processo é muito bom que tenha segundo turno. A democracia, o segundo turno é aquele momento onde nós vamos filtrar o nosso voto. Vamos ter oportunidade de efetivamente conhecermos em quem nós vamos votar. É a tese da maioria absoluta, né? Eu amo o segundo turno. E a vinda agora do candidato Kassab, eu posso adiantar a você, que é o nome mais novo, que se lançou em Rio Preto sábado passado, vem realmente como candidato para concorrer. Ele não vem para ser mais um candidato. Ele vem na linha da busca realmente da oportunidade de ser uma das pessoas que vai para o segundo turno. Eu creio muito na candidatura de Gilberto Kassab, vejo que a candidatura de Paulo Scaff também vem sendo bastante concorrida, e vejo na candidatura do Padilha uma candidatura que vai se fortalecer na medida que tem o apoio Lula, a gente não pode subestimar isso. Claro. Então são bons quadros para a eleição agora em 2014 ao governo do Estado de São Paulo, que vai nos proporcionar a oportunidade, e vai dar a você, eleitor, a oportunidade de praticar um voto consciente. E aqui quero fazer um apelo. Nós vamos viver o momento de você escolher o seu representante para o Estado de São Paulo. Procure fazê-lo dentro de um exercício de cidadania, com muita tranquilidade. Não deixe se levar por discursos levianos ou por compromissos levianos. O seu voto tem uma importância muito grande e você vai ter a oportunidade novamente de saber exercer a sua cidadania, e a grande cidadania se exerce no momento onde você vota em pessoas, homens ou mulheres, comprometida com o interesse público e desprovido de todo e qualquer outro subterfúgio que, lamentavelmente, a cultura brasileira vem provando para nós. Então, faço um apelo. Vamos ouvir os candidatos, o momento eleitoral vai chegar no seu momento oportuno, vamos prestar atenção e vamos votar com consciência. Dorival, a gente estava conversando aqui antes do programa começar sobre a importância dos pequenos municípios do interior do estado de São Paulo no fortalecimento, na base de fortalecimento dos partidos, né? Sai com mais chance quem tem essa força no interior. Você concorda com isso, Dorival? Eu concordo plenamente com isso, e aí muitas vezes até me leva a uma reflexão profunda do quadro que está se apresentando hoje aí, né, dos nomes que agora há pouco citava. Quer dizer, não é só a capital que decide a eleição. Candidato na linha majoritária, sobretudo ao governo do Estado de São Paulo, que não consegue arrebanhar votos no interior paulista, que é muito grande. Ele é grande na quantidade dos, acho que 700, 800 municípios, aquele que não tem o seu posto avançado, que não tem uma linha de frente trabalhando na busca de votos, dificilmente ele se elege na capital São Paulo, na grande São Paulo ou nas grandes cidades. São Paulo, Grande São Paulo e outras grandes cidades, como Campinas, Ribeirão, etc., Guarulhos, etc., que está tudo incluído na Grande São Paulo, na minha observação política eleitoral,
concentra uma densidade eleitoral grande, mas ela vai ser dividida com todos os candidatos. Alguém poderá sobressair, mas não com diferença grande. Uma diferença percentual que eu entendo na lógica política, com um percentual não significativo, capaz de por si só levá-lo a um segundo turno, ganhar a eleição no primeiro turno. Aí vem a somatória e a importância dos grandes municípios. E nesse particular, eu venho dizendo isso, quero repetir, o PSD hoje é um partido estruturado. O meu partido hoje tem praticamente diretórios ou executivas provisórias instaladas praticamente em quase todo o estado de São Paulo. Então, o candidato que quiser viabilizar realmente seu nome, é preciso chegar perto do interior. Vejamos o exemplo de Oreste Quercia. Ele era o grande homem do interior paulista, o governador dos caipiras, naquela época ele chamava, né? E aquilo é uma verdade. O candidato a governador que não tem proximidade, que não tem a relação com o povo do interior, ele não chega ao... E tem alguns candidatos que eu quero me permitir não citar seus nomes, que me parece não tem muita afinidade, não tem muito pedigree no trato com essa gente simples que é a gente do interior paulista. A respeito disso, dessa proximidade dos partidos com as bases no interior, etc., ficou muito evidente a preocupação do PSD com esse encontro do sábado aqui em Rio Preto, né, Dorival? Quer dizer, reuniu ali muitas lideranças da região. Imagino que o partido estava pensando nisso mesmo, né, de trazer esse pessoal da região, os militantes da região, os correligionários da região, para formar uma base sólida, pensando na eleição de outubro, né? É verdade, Rei. Sábado foi o grande termômetro do partido. O doutor Eleusis Paiva, sob a sua liderança, fez todo um trabalho de coordenação e foi um trabalho que eu vou até dizer a você, foi um trabalho que não tivemos muito tempo. O encontro foi no sábado, o doutor Eleusis Paiva começou a trabalhar com sua equipe de trabalho efetivamente na terça e quarta-feira da semana. Foi um trabalho de fôlego, um trabalho de muita resistência do grupo, que assessora o deputado Eleusis Paiva, e que esse termômetro nos deu uma resposta altamente positiva, porque tivemos presente em Rio Preto aproximadamente 350, 400 pessoas, num universo que ultrapassou 80, 90 municípios. E é uma reunião que eu costumo dizer, não é chapa branca, não é aquela reunião que o cidadão tem um carro oficial, é obrigado a vir. Ele vem por simpatia, por abnegação política, por desejo político e pela vontade de participar. Se isso foi uma amostra, se realmente foi o termômetro, tenha certeza, foi um bom termômetro que vai balizar com toda certeza uma campanha consistente do PMDB, que vai ter voto em São Paulo, nas grandes cidades, e vamos entrar nesse sertão paulista na busca de votos também para o nosso candidato. Deixa eu trazer o assunto agora para o nível municipal, se você me permite, Dorival, falar sobre a sua atuação na Câmara Municipal, já que você reassumiu há poucos dias atrás, 15 dias atrás, talvez. Segunda-feira. Segunda-feira passada. Uma semana. Exatamente, há 10 dias atrás, a vaga na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Eu pergunto para você isso, qual vai ser o estilo de atuação do PSD, do Dorival, na Câmara Municipal? Está alinhado ao prefeito? É oposição ao prefeito ou nenhum dos dois? O que você fala disso? Bom, eu sempre fui um vereador, eu estou começando meu 5º ciclo, minha 5ª legislatura. Eu sempre fui um homem de perfil de conciliação. Eu nunca fui um homem de perfil radical, quer de direita ou quer de esquerda. Eu sempre tive como norma das minhas condutas levar o elemento conciliador sempre em volta do bem comum. Hoje eu estou num partido, que é o PSD, que é um partido que, e foi inclusive uma das palavras que me marcou muito do ministro Henrique Meirelles na Câmara, quando ele disse, eu vim para esse partido porque esse partido conhece e sabe ser democrático. Ele disse exatamente com essas palavras. E eu quero fazer dessas palavras as minhas palavras também. Eu vim para um PSD porque eu senti que era um partido que tinha realmente como embasamento principal a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, a liberdade de opinião. E tenho em Rio Preto a liderança do deputado Eleusis Paiva, com quem tenho muito contato,
que quando surgiram os primeiros contatos da possibilidade de eu assumir uma cadeira na Câmara, sempre disse para mim que eu deveria assumir a Câmara por uma questão de direito que a legislação assim o faz, e deveria exercer o meu mandato na mais plena democracia, na mais absoluta independência em relação às minhas movimentações, minhas opiniões e votos. Agora, é evidente, é natural que eu não fui para a Câmara por acaso. Foi necessário que o prefeito Valdomiro levasse um vereador da bancada do qual eu faço parte. O vereador Júnior, e me vagou uma cadeira. Não posso negar de público que houve a vontade e o interesse também do prefeito Valdomiro em proporcionar-me essa oportunidade. Mas isso não muda com o meu caráter, com a minha personalidade. Você acredita que essa sua interinidade, vamos chamar assim, na Câmara Municipal, não obrigatoriamente vai afetar o seu comportamento? Não vai. Eu terei sempre um alinhamento com vereadores que desejam o bem comum da cidade, que discutem e debatem o interesse público e que esteja ali pronto para votar as matérias que a cidade seja a grande beneficiária daquilo que o prefeito manda. Eu acompanhei a gestão Valdomiro nos 4 anos que passaram, eu acompanhei esse ano e particularmente não vi nenhum projeto que pudesse ser tão danoso e tão desastroso aos interesses da sociedade. Eu vi projetos bons, que tinham como destinatária a população e os benefícios dos serviços prestados, né, colocando à sua disposição vários equipamentos públicos, a remodelação da Filadélfia e tantos mais por aí, a obra do canal Antichet. Então eu tenho acompanhado uma administração que, a meu ver, não tem máculas que possa me colocar contra ela. E quero estar lá, à disposição dela, para votar todos os projetos que dizem respeito aos interesses da comunidade, da sociedade que eu pertence. Sem dúvida. Eu vou pedir licença a você, 2 minutinhos para um rápido intervalo e a gente continua daqui a pouco conversando sobre política municipal, sobre relações entre Câmara e prefeito, sobre tentativa de aumento de número de vereadores, uma série de assuntos para a gente conversar com o Dorival Lemes dos Santos, vereador do PSD, que a gente está entrevistando aqui no Opinião Cidade. Um rápido intervalo e nós voltamos já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade. Prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear pra eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Sacada. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 de Rio Preto, hoje conversando com o vereador Dorival Lemes dos Santos, do PSD. Dorival, um assunto que eu gostaria de tratar com você é essa tentativa recorrente de alguns setores da política de tentar restabelecer o número anterior de vereadores na Câmara Municipal. Já existem movimentos agora para tentar aumentar para 23, para 26, sei lá quantos vereadores. O que você pensa disso? O que você acha disso? Você acha que fim vão levar esses projetos, essas tentativas de aumento do número de vereadores? Olha, Rezinho, eu vou dizer para você, vou aproveitar a oportunidade. Para quem me conhece sabe que não é novidade. Eu não sou homem de ficar em cima do muro.
Eu sempre tenho dito que o homem público vive de posicionamento. Quem não tem posicionamento na política tem vida curta. Aquele que fica de gangorra para cima e para baixo, com o pé em duas canoas, aqui não tem futuro político nenhum. Eu tenho opinião formada, sim. Eu fui eleito vereador pela primeira vez em 89, e assim eu fui até o ano 2000, pertencendo a câmaras com 21 vereadores. Vamos trazer isso para um processo matemático. Rio Preto, em 89, tinha 21 vereadores para uma população que não chegava a 200 mil habitantes. Hoje nós temos aproximadamente 500 mil habitantes para um colégio eleitoral que já ultrapassa 300 mil eleitores para uma Câmara de 17. Eu não estou preocupado com quantidade, estou preocupado com a representação. Eu entendo que São José do Rio Preto hoje precisa realmente discutir essa questão. É preciso pararmos de ficarmos com medo, escondido, com demagogia e deixarmos aquele receio de ser pautado pela opinião pública ou pela imprensa. O vereador tem que ter posicionamento. E aqui eu falo para cada um dos 16 outros vereadores. Nós discutimos essa questão com a sociedade, mas discutimos com seriedade. Eu penso que 17 vereadores é pouco para Rio Preto. Há quem diga que Rio Preto não poderá suportar encargos financeiros maiores do que já suporta com 17. Não é verdade isso. Essa questão financeira, basta você fazer alguns remanejamentos que você passa a ter uma Câmara com 21 vereadores e trabalhar com o mesmo orçamento. Isso vem da administração da casa. E fica melhor uma casa com um número maior de vereadores, na medida que você possa ter um pouco mais de representatividade e possa ter um pouco mais de poder dentro do legislativo. Porque manipular 17 é uma coisa, manipular 21 ou 23 é outra. É mais fácil eu tomar conta de 17 do que eu tomar conta de 21. Então é preciso voltarmos. A princípio, sou favorável a retomarmos o que fomos no passado, 21 vereadores. Eu, nesse primeiro momento, tenho um pouco de receio de avançar um pouco mais, chegar a 23 ou até, quem sabe, ao pico de 26. Eu sou da linha que a Câmara deve retomar o que ela foi lá atrás, 21 vereadores, que teremos, evidente, melhor representatividade, teremos a oportunidade de uma discussão mais ampla e a sociedade ser melhor representada. Dorival, você não acha também que essa questão dificilmente pode ser debatida sem estar atrelada a um outro problema, na verdade, ao restabelecimento das prerrogativas dos vereadores? Claro que isso não é a própria Câmara que tem que resolver, isso tem que ser resolvido em nível constitucional, em nível de Congresso Nacional, etc. Mas, na verdade, hoje é difícil discutir a importância de 23, 21, 26 vereadores com a estreiteza das prerrogativas do vereador hoje, que não consegue apresentar projetos de lei. Existem casos de vereadores que passam uma legislatura sem considerar apresentar projetos de lei. Então a gente fica assistindo aquela recorrência de atitudes como da denominação de rua, homenagens a determinadas categorias profissionais, escolhendo dia disso e dia daquilo. Você não acha que é difícil discutir essa coisa de aumento do número de vereadores sem discutir a recuperação da prerrogativa do vereador? Você, como conhecedor que é da matéria, jornalista, com uma história, com um currículo vasto também, na discussão desses temas, sobretudo no meio político, onde você tem um profundo conhecimento, sabe perfeitamente, você, telespectador, se não sabe, eu vou te avisar. A competência, a prerrogativa de um vereador é praticamente zero. O que compete a um vereador? O que ele de fato, efetivamente, foi eleito e para que ele serve? Ele serve para legislar, ou seja, fazer leis. E votar leis dos outros vereadores ou do Poder Executivo quando as leis vão para a Câmara. Segundo, ele deve fiscalizar os atos do Poder Executivo do senhor prefeito municipal no que concerne a aplicação do orçamento do município de São José do Rio Preto. Fora esses itens, o vereador não tem mais nenhuma outra prerrogativa. Ficariam mais ou menos na condição de um trabalho de intermediário do Poder Legislativo ao Poder Executivo, no que diz respeito a um olheiro, levando ao prefeito, através das suas indicações e dos seus requerimentos,
os problemas ao prefeito e buscando a ele a solução dos problemas que ele encontra. Então o vereador, além dessas duas prerrogativas, ele nada mais é do que um intermediário. Ele é uma caixa de ressonância da sociedade que escuta, ele vê os problemas e ele aponta os problemas ao executivo, quer verbalmente em audiências, quer através de indicações ou de requerimentos. E o Poder Executivo, por sua vez, não está lá obrigado a atender todos os pedidos do vereador, até porque ele tem um orçamento para cumprir e ser cumprido. Nem tudo ele pode atender. Então você falou com muita propriedade. Eu acho que antes de pensar num aumento quantitativo de cadeiras no Poder Legislativo, na Câmara Municipal, deveria pensar sim num trabalho de todas as câmaras municipais do país como um todo, as mais de 5.500 câmaras que compõem o país hoje, e fazemos um trabalho uníssono, um trabalho uniforme, junto ao Congresso Nacional, para que através de alguma emenda constitucional ou qualquer outra coisa do tipo, pudesse ampliar um pouco as prerrogativas dos vereadores, dando a ele mais competência quanto às suas iniciativas. O Dorival está falando uma coisa muito importante. Por exemplo, se o vereador apresenta um projeto que represente aumento de despesa do município, é ilegal, é inconstitucional. Ou o contrário, se esse projeto contribua para a diminuição da receita, também é ilegal ou inconstitucional. Quer dizer, fica difícil realmente, imagina. O vereador não pode legislar em matéria financeira, e nenhuma matéria que inclua alterações dentro do plano diretor de Rio Preto. O plano diretor é uma matéria séria. Sim. É um plano que há muito tempo não é discutido. O plano diretor é competência exclusiva do Poder Executivo. Agora, quem conhece o direcionamento da cidade, quem está em contato com a população, quem está vivendo os problemas dentro dos mais variados bairros de Rio Preto, é o vereador. A figura do vereador é muito importante. Agora há pouco usei a palavra caixa de ressonância, e vereador efetivamente é uma verdadeira caixa de ressonância dos anseios e das necessidades da população. O que não quer dizer, né, Dorival, que ele tenha que atuar apenas como uma espécie de despachante do interesse do... o cartorário, é a política de cartório que nós chamamos, né? A política de cartório, de despachante, clientelista, etc, etc, etc. Aí deveria existir algum preceito legal, ampliando a sua rede de prerrogativas de competência, para que efetivamente pudesse exercitar o seu papel de homem público com um pouco mais de autonomia e de um espaço maior para contribuir efetivamente com uma legislação mais atualizada, mais ampla e com plenos poderes realmente para ter participação no município. Senão, vamos continuar votando as leis, fazendo o nome de ruas, e etc, 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 que também não é um desdouro. Sim. Eu acho que fazer o nome de ruas e homenagear pessoas é o reconhecimento daquelas pessoas que muito fizeram para a nossa cidade. Mas é muito pouco para o Poder Legislativo ter uma atuação tão limitada e tão restrita como é. Dorival, como jornalista, eu tive a oportunidade de acompanhar várias legislaturas da Câmara Municipal, tive a sorte de poder fazer isso muitas vezes, trabalhar junto com, cobrir presidências de lá de trás, desde Manuel Antunes, Antônio Figueiredo de Oliveira e tantos outros, talvez até antes disso ainda, né? Mas eu já vi algumas vezes, por exemplo, vereadores, não é nem o caso do Dorival, não, citando exemplos assim, aleatórios aí. Munícipe chegar na Câmara, procurar um vereador e falar assim, você não pode me ajudar, eu preciso de algumas carriolas de areia para uma obra que eu estou fazendo, você não pode pedir na prefeitura para mim? Aí o vereador se presta a fazer isso, leva o munícipe lá em algum lugar na prefeitura para conseguir esse objetivo que ele estava querendo. Quer dizer, é uma função que está muito abaixo da importância do vereador, né, Dorival? Você toca numa questão que nós lamentamos, mas é uma cultura já institucional. Há uma relação, né, relação bilateral do homem público, vereador, com a população. A população, por sua vez, tem a sua dificuldade de conseguir pleitos junto ao Poder Executivo, onde ela deveria dirigir-se diretamente e buscar seu pleito. Aí tem um aspecto positivo que eu acho. O prefeito nem sempre está ao alcance do munícipe, mas o vereador está. Ele está mais presente, ele é visto na rua, na feira livre. Há quem diga que esse trabalho para o vereador dá dividendos eleitoral, né? Eu penso que pode até ocorrer. Mas é um grande... Eu vejo nisso aí, por mais que eu possa condená-lo sob o ponto de vista de uma cultura inadequada, comportamental, que não deveria ser esse o papel do eleitor, muito menos do homem público, mas isso é de uma valia impressionante.
porque nós acabamos, de uma maneira ou outra, atendendo o pleito de uma necessidade extrema de um munícipe que tem tremenda dificuldade de se aproximar do Poder Executivo ou de quem o representa naquela pasta e tem facilidade de estar em contato com o vereador. E o vereador, por sua vez, com contato de facilidade com a área específica, facilitar o alcance de um objetivo de um munícipe que muitas vezes tem um cunho social altamente meritório e de extrema necessidade. Sou contra a cultura, porque realmente é uma cultura que já está instalada, dificilmente vão mudar. Mas, infelizmente, para o vereador, pesa sobre os nossos ombros essa obrigação de ser esse intermediário na execução e no atendimento de um pedido, que na maioria das vezes são pedidos relevantes, nobres. Justos, né? Até. Justo, legítimo. Pessoas que às vezes estão com problema de falta de água na casa dela, no setor dela. Não tem água. Você já imaginou você viver sem água? A pessoa tem que recorrer ao SEMAI. Mas ele recorre ao seu vereador ou a um dos vereadores. E o que o vereador faz? Pleito, tem mais facilidade, já fala direto de um setor, já vai ali, briga, discute. São os serviços relevantes que a Câmara presta à sociedade, embora não institucional, mas que tem o seu peso e a sua importância para a comunidade de São José do Rio Preto. Dorival, além desses apelos de varejo, vamos chamar assim, que todos os vereadores estão sujeitos, imagino que você também tenha eleitores que o procurem lá e peçam coisas desse tipo, mas você está reassumindo a Câmara agora, deve estar com gás total, porque ficou algum tempo fora do Legislativo, deve ter pensado em alguns projetos, pensado em algumas boas ideias. Então conta pra gente aí, o que a gente pode esperar do vereador Dorival Lemes nesses próximos meses, nesses 2 anos de mandato, né, que ainda faltam, né, quase 3, né, de mandato, que é para se completar a legislatura. Você está pensando em algum projeto, tem alguma ideia? Não, pensando propriamente dito, eu diria a você que, enquanto vereador nas outras legislaturas que passaram, se for buscar nos arquivos, vocês vão encontrar muito projeto, meus projetos, na sua grande maioria, eles eram comunitários, eram projetos plural, ele não era mais para atender segmento A, B ou C. Era um projeto que tinha uma natureza de servir a população como um todo. Hoje eu vejo um momento da minha vida que está voltado para Rio Preto como um todo. Eu já fiz até um projeto, protocolei um projeto essa semana. Eu venho do segmento bancário. Eu sou o vereador autor da lei que proibi a criação de novas agências bancárias no quadrilátero da Pedro Amaral, Independência, excluídas as avenidas de Bacite e Alberto Andaló. Porque num período de São José do Rio Preto, aquela ilha central era solapada pelos grandes conglomerados bancários que disputavam por metro quadrado um espaço para colocar 5, 6 agentes de cada banco. Então eu limitei, quem tem banco lá fica, quem não tem está fora. Então a cidade foi crescendo, foi saindo fora. E hoje dentro do segmento bancário, eu percebo que ainda há algumas distorções, sobretudo nas pessoas, eu me refiro a você, idoso, que também sou. Eu me refiro ao Estatuto do Idoso, que nem sempre é cumprido da forma que deveria ser. E sendo as dificuldades que nós hoje, que já alcançamos a idade sexagenária, e sou um deles, eu já protocolei um projeto essa semana, porque eu tenho visto, percorri a cidade e vi que na maioria dos bancos de São José do Rio Preto, hoje não tem mais o atendimento corpo a corpo, personalizado. Hoje é quase que tudo automatizado. Hoje você vai nos bancos, você encontra lá dezenas de máquinas do atendimento automático e etc. A maioria não funciona e o idoso está sofrendo. Então eu protocolei um projeto tornando lei municipal a obrigatoriedade em toda a rede bancária de São José do Rio Preto que uma máquina daquelas estejam à disposição do idoso e de preferência com assento. Porque é preciso respeitar as pessoas que hoje já avançaram no tempo, que têm as suas limitações físicas. E você vai no banco hoje, você não encontra um caixa instantâneo à disposição só do idoso. A minha lei, ela visa buscar um caixa somente para idoso, porque já tem para deficiente físico. Vamos deixar isso bem claro. Lei da vereadora Alessandra. E agora eu quero fazer uma somente para idoso, pessoas que realmente têm suas limitações. E quando se atinge uma certa idade, a limitação chega junto com você. Eu vejo os bancos hoje na cidade, na sua grande maioria. E tem um outro também muito interessante voltado para isso. Vejo com tristeza hoje
as nossas casas lotéricas, na sua grande maioria, elas estão hoje praticamente sendo a grande receptora dos boletos das cobranças dos munícipes riopretenses. Isso, energia... praticamente hoje transformou-se num banco. É um banco. Só que já há muito tempo, as casas lotéricas de Rio Preto, por decisão da Superintendência da Caixa Econômica Federal, empresa para a qual trabalhei a vida toda, limitou que esses boletos estejam num pico de R$700. Você não paga nenhum boleto e nenhum tributo ou qualquer despesa de qualquer natureza que esteja acima de R$700. Você poderá pagar até R$2.000 se o boleto for da Caixa Econômica Federal. Ora, R$700, pelo levantamento que eu fiz nessa primeira semana, já está fixado há muitos anos atrás. A economia já avançou. Tinha que ter uma atualização. Os valores já estão atualizados. E as pessoas me reclamaram muito do gabinete essa semana da dificuldade que estou enfrentando. Então, estou fazendo um requerimento endereçado ao superintendente da Caixa Econômica Federal, pedindo para que esses valores sejam aumentados e que acompanhem o processo inflacionário e monetário. Então, eu já tenho pensado em trabalhar muito, e se você vê que isso reafirma o que eu te disse, meus projetos têm um interesse comum, têm interesse coletivo. E é nessa linha que eu desejo, enquanto na Câmara estiver, desenvolver os meus projetos. Bacana. Essa questão do atendimento em lotéricas, que na verdade substituem os bancos hoje, sobretudo a Caixa Econômica Federal e o pagamento dos outros bancos também, acaba... gerando problemas também para todo mundo, porque nem sempre as lotéricas têm uma estrutura para atender não só os clientes deles que vão lá para apostar nas loterias, mas também para utilizar serviços bancários, né? Então você vê filas em lotéricas, etc. É bacana pensar nisso, Dorival. Você não pode pensar nisso em termos de apresentar projetos. Você tem que fazer um requerimento, uma solicitação, uma gestão, uma intermediação, coisa parecida. Não tem como... Não. Agora, o outro se trata de interferência na legislação municipal, impedir o funcionamento de novas agências bancárias em determinadas áreas urbanas da cidade. E isso é legal fazer por intermédio de um projeto de lei. Foi tão legal que foi aprovado em 1990 isso. E tive a felicidade de ver a minha cidade, a sua cidade, a nossa cidade, telespectador, começar o processo de descentralização. Que uma cidade ela começa a descentralizar quando ela começa a levar a economia para os bairros. E a economia, sobretudo, leva quando você tem uma agência bancária à sua disposição. Eu lembro com felicidade na Nossa Senhora da Paz, da Potirandaba, quando foram as primeiras agências. Sim. E as nossas avenidas, tanto Andaló como Badibacite, não tinha um banco sequer. Então essa lei foi tão bem aplicada que de uma maneira ou outra, hoje com o problema da mobilidade urbana, pensa você... Se não tivesse uma lei que bloqueasse esse congestionamento de bancos somente na Ilha Central. Só o trânsito ali já teria... Dá para medir o problema da mobilidade urbana como seria maior? Então eu penso que essa minha lei, criada na década de 90, ela contribuiu muito para o desafogo que hoje é uma tormenta para toda a sociedade brasileira. Tá certo. Eu vou pedir a sua licença mais uma vez para mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco, então, já para o bloco de encerramento do nosso programa. Ok, Dorival? Um minutinho só. A gente volta já com Opinião Cidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade.
O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear pra eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Estamos de volta com Opinião Cidade, hoje com o vereador Dorival Lemes dos Santos, do PSD, que já conversou com a gente sobre uma série de assuntos aqui relacionados com a prática da vida pública, sobretudo das relações entre a Câmara Municipal e o Executivo, a deficiência de prerrogativa dos vereadores, que é uma coisa que se discute tanto e nunca se consegue mexer muito nisso. Algo que depende de emendas constitucionais, é realmente uma coisa mais complicada. Mas eu queria agradecer muito ao Dimas Fernandes, nosso telespectador, que está mandando um abraço aqui ao Dorival e também cumprimentando a gente pelo programa. Dimas, muito obrigado pela audiência. O Dimas Fernandes, Dorival, você conhece muito bem. E para quem não conhece, está aqui uma das legendas do serviço público municipal, né? O Dimas uma bandeira, né? O Dimas é uma referência de um servidor exemplar. Quem entendia de orçamento na prefeitura, em várias administrações se sucederam com ele lá trabalhando nisso. Era cabeça pensante, o homem que prestava o seu conhecimento a todos os prefeitos enquanto ele serviu a prefeitura municipal. O que eu lamento em você, Dimas, que você não deixou a prefeitura, você foi expulso pelos seus 70 anos. Porque se você não tivesse, você estaria lá até hoje. E você está feliz. Primeiro, agradecer você pelo abraço que você me transmite e esse carinho. E deve estar feliz pelo teu Verdão, que está emplacando vitórias por aí também, né? Parabéns e um grande abraço, Dimas. E tem um segundo Verdão, do qual o Dimas gosta muito também. O torcedor do Rio Preto Esporte Clube. E palmeirense doente também. Eu já ouvi algumas vezes pendurado no alambrado do estádio Anísio Haddad, xingando o bandeirinha, viu, Dorival? O Dimas gosta da esperança, por isso que gosta de verde. Um abraço a você, Dimas. E já que nós falamos em Dimas, queria registrar também, esse infelizmente já não está mais com a gente, outro exemplo de servidor da antiga aí, que tem uma grande folha de serviço prestado para a comunidade, é o Floriano Cabreira, né? Era uma pessoa que conhecia muito de obras públicas, etc. Você tem uma ideia, se alguém precisasse saber onde que passa exatamente a tubulação de esgoto na rua tal, ele falava, é tantos metros depois da... Ele sabia onde era, é impressionante. Ele fez escola. A importância do nosso saudoso Cabreira, que eu tive a oportunidade de conhecer ali em vida ainda, o tio da Valerinha, que ele soube tudo de Rio Preto, ele tinha um mapa dentro da cabeça dele, Rio Preto era mapeado na cabeça dele, mas ele fez discípulos. Ele teve ali como discípulos, eu posso citar aqui, o próprio Orlando Bolsoni, que é um homem que teve a oportunidade de conviver com Cabreira e absorveu muito. O próprio Milton Assis hoje é uma pessoa que merece também essa referência especial nossa. E o menino Anésio Colombo. Então, o importante do Cabreira é que ele sabia tudo, mas ele não centralizou só com ele. Ele fez discípulos que hoje também seguem esse mesmo patamar desse conhecimento elevado dos problemas de Rio Preto. Eu acho curioso eu falar do Bolsoni aqui, de outros que eu falei, que eu andei com o Bolsoni nas ruas em 2008, quando fui candidato a vice-prefeito do Bolsoni, eu vi algumas cores da Bolsoni, ele parava com o bar e falava assim, Dorival, vem aqui, tá vendo esse asfalto aqui? Debaixo desse asfalto tem tantos canos, a tubulação corre tanta polegada de água, uma loucura. O Bolsoni, ele olha debaixo da terra e sabe o que está debaixo. Então, são discípulos do Cabreira, e é gostoso quando você pode prestar homenagem a essas pessoas que muito serviram a nossa cidade. Sem dúvida. Para encerrar, Dorival, você acha que o serviço público prestado pela prefeitura em Rio Preto hoje, independente do atual prefeito, do prefeito anterior, o serviço público, de modo geral, é um serviço de qualidade? A população recebe um bom serviço prestado pelo Executivo hoje? Melhorou muito. Não é o ideal, mas é o possível. Eu sou das administrações da década de 80 para cá e tenho acompanhado. Eu penso que o serviço público ele avançou muito. Hoje a própria população é mais exigente,
os homens públicos estão mais atentos às suas atribuições e fez com que houvesse um avanço muito grande. Não é o ideal, não é o que nós desejamos, mas devo reconhecer de público que o serviço público municipal, sobretudo, ele vem representando um avanço muito grande e é muito importante. Eu dizia sempre isso e vou dizer mais uma vez. A palavra serviço público está mal colocada. É serviço para o público. E essa mentalidade precisa ser cada vez mais incutida naqueles que trabalham no serviço público. Tirar o rótulo do serviço público e colocar serviço para o público. Quando todos estiverem conscientes que o serviço é para o público, nós vamos chegar ao ideal. Sem dúvida. Interessante esse conceito, viu? Serviço para o público. Dorival, queria agradecer muito a sua presença, mais uma vez aqui no Opinião da Cidade, e convidá-lo para sempre que tiver alguma coisa aí, voltar aqui para contar com a gente, sempre com essa maneira clara e objetiva com que você encara esses assuntos e sinto que você tem prazer de transmitir essas notícias para o telespectador. Obrigado e volte sempre, viu, Dorival? Eu que agradeço você, a direção da casa, pela oportunidade de aqui voltar e dizer que cada vez que aqui venho, eu procuro transmitir a mesma motivação, a mesma seriedade com que sempre procurei pautar a minha vida. E estar nessa casa é motivo de satisfação. Estar ao seu lado muito mais ainda. Eu conheço dentro das hostes jornalísticas e fora das hostes jornalísticas. Sei muito bem do seu perfil e cumprimentar a casa por tê-la à frente desse programa. Um grande abraço a você e aos telespectadores. Obrigado, Dorival. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais essa edição do Opinião Cidade. Ficando já o convite para que você esteja conosco novamente amanhã a partir das 12 horas. Até lá e um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.